Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma collab muito especial com a doutora Tiane Nunes. Estratégia para manter a calma nos estudos até o Enem. Então, eu estou esperando que apareça aqui a Tiane para mim. E aí a gente vai ter uma conversa que é uma conversa incrível. Veja bem, estamos na reta final para o Enem. E eu sei que para muitos estudantes, inclusive para você, à medida que a prova se aproxima, a ansiedade também cresce. Justo a ansiedade que precisaria estar sob controle, porque ela vai te atrapalhar na hora da prova. Por esse motivo, buscamos trazer um dos temas mais importantes para quem busca aprovação em medicina. Como manter a calma, tá? Como manter a calma nos estudos até o Enem. O Emerson Pinheiro está fazendo uma pergunta. Ainda dá tempo de começar a estudar? Claro que sim, sempre há tempo de começar a estudar. Agora, se você vai conseguir passar com 60 dias de estudo, depende de qual é a tua base de jornada. Digamos que você não tem base. É uma possibilidade. Então, está na hora de trabalhar e construir essa base. Porque se você nunca começar, Emerson, você também nunca vai ser aprovado, tá? E eu sempre digo, não tem magia para ser aprovado, tem método. Bem, ainda hoje, não é, quando a gente aborda as questões que fazem parte do universo da saúde mental, muitas vezes enfrentamos resistência. Sim, seja entre os alunos, entre os familiares, ou até mesmo profissionais da educação. E embora esse não seja um tema que vamos esgotar aqui, é um ponto fundamental que precisa ser discutido com mais serenidade e com menos tabu, tá? Tô esperando aqui a doutora Tiane entrar para que eu envie. Deixa eu só... Tá? E aí, muitas pessoas ainda acreditam que basta ter pensamento positivo para lidar com o medo, com a ansiedade, com a sobrecarga emocional. Mas se fosse simples assim, nós não veríamos tantos estudantes sofrendo em silêncio, principalmente na reta final. E é por isso que a nossa live também tem tudo a ver com o Setembro Amarelo, tá? Um mês que nos convida a olhar com mais atenção para a saúde mental, a importância da escuta, a importância da prevenção. E falar sobre equilíbrio emocional, acolhimento e estratégias práticas também é cuidar da vida. E sim, isso também faz parte. A psicóloga Tiane não está conseguindo entrar, tá? Eu vou enviar de novo o convite. Enviei novamente o convite, tá? E como eu estava colocando, né? Falar sobre equilíbrio emocional, sobre acolhimento, sobre estratégias práticas, também é cuidar da vida, tá? E isso faz parte do seu processo de aprovação. Nós, aqui na mentoria, sempre trabalhamos que o ato de ser aprovado depende de 4 pilares: saúde, técnica, cognição e direcionamento. E saúde, onde entra a saúde emocional, é o nosso pilar base. Porque sem essa saúde emocional tá ok, simplesmente não rola, tá? Simplesmente não rola. Bruna, se você estiver aqui, ela não está conseguindo participar. Aciona Paloma para que ela ligue para a Tiane, que ela até compartilhou a live, estava tudo ok. Deve ter tido algum contratempo. Ela mora lá no sul do Brasil
Lá esses dias tem ficado frio. Faz esse favor para mim, por favor. Então vamos lá. Quantos estudantes, sabe, eu já vi que sabiam o conteúdo, tinham se dedicado o ano inteiro e ainda assim não passaram porque o emocional os travou na hora da prova. E isso é cruel, porque quando o emocional trava, trava! Você não sai do lugar. Então, não é só isso, sabe? Eu mesmo conheço de perto alunos que vêm lutando diariamente contra a ansiedade, contra a depressão e até mesmo casos mais graves e delicados. Eu vou contar aqui um caso de uma aluna. Vou usar o codinome de Maria, tá? Não vou usar o nome real dessa aluna, mas só para vocês terem uma ideia o quanto a saúde emocional precisa ser cuidada. Essa aluna, no ano passado, ela cometeu tentativa de suicídio mais de uma vez. E na segunda vez, ela não morreu por muito pouco. Ela ficou internada no HU. A gente começou um trabalho mais do que intensivo com a saúde emocional dessa jovem. E agora ela está cursando medicina. Ela passou pelo FIES. Ela poderia ter ficado mais um ano tentando para passar pelo SISU. Afinal de contas, entre a nota do FIES e a nota do SISU não há tanta diferença, não. Ela, que é aluna da escola pública. Mas ela estava no limite. Então, ir para o FIES, para Maria, tá? Estou colocando aqui o nome fictício, vale uma vida. Você sabe, não adianta vir aqui e simplesmente te dizer que você não pode deixar a ansiedade te dominar e não te ajudar. Como você pode fazer isso? É fato que você tem que lidar com a ansiedade e a ansiedade não pode te dominar. Mas não adianta dizer que ela não vai te dominar. Só, tipo, fique calmo. É uma das piores coisas que você pode dizer para alguém que está numa crise de ansiedade. Como se eu disser fique calmo, resolvesse todos os neurotransmissores, cortisol nas alturas. Faz a piorar, tá? Por isso, hoje nós vamos conversar como encontrar equilíbrio, aplicar estratégias e cuidar da saúde emocional com alguém que entende profundamente desse universo, que é a doutora Tiane Nunes, tá? Doutora Tiane, ela é psicóloga graduada pela Universidade BMR, com formação e pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, atuando na área clínica com foco em saúde emocional de adolescentes e jovens adultos, acompanhando de perto estudantes, tá? Que estão em fase de vestibular, oferecendo suporte psicológico para lidar com desafios emocionais de todo esse processo. Então, fica aqui com a gente, porque essa conversa pode fazer a diferença para você, ou até para alguém que você conhece. Então, Tiane, muito boa noite. É com muita honra que a gente recebe aqui. E, doutora Tiane, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez, tá, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco hoje, contribuindo para um tema tão necessário. E, com certeza, ajudando tantos estudantes que estão vivendo esse momento intenso do processo de preparação para o Enem e para outros vestibulares. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, para começar a nossa conversa. Eu queria trazer essa palavra que tanto citei anteriormente, ansiedade. Afinal, doutora, o que é ansiedade? Ela é sempre algo prejudicial? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Né? Boa noite, Mary. Vocês me escutam bem? Tá tudo certo na transmissão? Sim, tá ótimo, tá tudo ótimo. Perfeito, né? Então, também gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Tem sido muito um prazer para mim trabalhar com os vestibulandos, né? Atender o pessoal aí de medicina especificamente. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui, né? E respondendo a sua pergunta, Meire,
A ansiedade ela é um processo normal, né? Ela existe desde os primórdios da humanidade, né? E o objetivo da ansiedade, né, como emoção, é nos proteger e nos preparar de situações desafiadoras, né? Então, sem essa apreensão trazida pela ansiedade, né, talvez a gente ficasse apático em situações importantes, em situações de vulnerabilidade, de que a gente precise tomar uma atitude, né? Então, poderia gerar aí para a gente um risco, um perigo de vida mesmo. Então, a ansiedade ela é indispensável para a nossa sobrevivência e bem-estar, né? O problema é quando a gente começa a enxergar essa ameaça, né, aonde não tem. Isso. E como estudante, tá? Como um estudante, um medibulando, ele pode perceber que nele a ansiedade passou do limite e que ela está afetando a saúde emocional. Então, né, como eu disse, a ansiedade ela é uma emoção que ajuda na apreensão, né, na captação desses perigos dessa ameaça, né? Quando a ansiedade ela passa do normal, esse estado de vigilância ele não desliga, né? Então a pessoa fica constantemente em alerta. Esse estado constante de alerta vai gerar inúmeros sintomas como estresse, fadiga, tensão muscular, dor de cabeça, ataque cardíaca, muito outros sintomas desconfortáveis. E aí quando a gente percebe que a ansiedade está passando dos limites. Isso. Esses sintomas, inclusive fisiológicos, né? Eu, quando estou dando, né, sou professora de biologia, além de mentora, eu coloco muito para os meus alunos sentirem o organismo deles, né? Ter uma taquicardia momentânea, uma vez perdida, tudo bem. Agora, cada vez que você vai fazer um simulado, por exemplo, no seu cursinho, você começa a ficar taquicárdico, respiração ofegante, o corpo está dizendo, não está havendo um perfeito equilíbrio nas emoções. E num momento como esse, Tiane, se libera muito cortisol. E o cortisol, ele vai bloqueando sinapses. Então você sabe aquela sensação? Ai, gente, eu sei isso, eu já estudei isso. Tá na ponta da língua, tá na ponta da língua, mas não lembra. Porque o cortisol está no meio do caminho como barreira. Então, doutora Tiane, outra dúvida, tá? Muita gente estuda. E mesmo assim, quanto mais o Enem se aproxima, ou um outro vestibular, mais ansioso fica. Por que é que isso acontece? Porque o próprio ato de estudar, que deveria trazer segurança, às vezes traz gatilho de ansiedade. Pois é, né, Meire? Essa é uma questão excelente, né? Aqui os motivos eles podem ser muito variados e muito individuais, mas na prática clínica eu observo alguns pontos em comum, né? Então, as provas de vestibular e o Enem, principalmente, ele é muitas vezes observado, né, como uma grande ameaça, né? Então, existe, né, essa pressão interna e externa nos estudantes, né? Então, estudar acaba ativando a lembrança de que essa grande ameaça está chegando, né? Então, o estado de vigilância aumenta e gera mais estresse, né? Então, o que eu acredito que acaba contribuindo com esse estado, né? Que muitos estudantes, eles não percebem o quanto já aprenderam, né? Então, em vez de eles ficarem prestando atenção no que já aprenderam e tal, eles se focam no que ainda está faltando, né? Foca na matéria que atrasou, naquele assunto que ele não revisou, né? Então, quando ele pega para estudar, ele pensa, né? Ele lembra que não é suficiente. E aí, esse pensamento gera toda uma ansiedade, né? Então, eles veem essa ameaça chegando e não se sentem preparados para enfrentá-la. Eu tenho uma aluna, que inclusive foi sua paciente,
Vitória Nunes. Ela foi o terceiro lugar geral na UNEB. E Vitória, né, eu tenho um dos métodos de estudo que a gente desenvolveu, chama-se AQTRQ, que gera revisão cíclica, gera aprendizagem real. E outro dia a Vitória colocou assim: professora, eu sei que talvez a senhora, quando inventou a QTRQ, não tinha isso como objetivo, mas adicione mais um objetivo ao QTRQ: controle de ansiedade. Porque como ela estudava do jeito certo em alta performance, ela foi vendo o que ela sabia. Então, ela tinha ansiedade, TAG, tá, gente? Transtorno de ansiedade generalizada em alto grau. E ainda tirou um terceiro lugar geral numa universidade que a concorrência dá 270 por vaga. Porque ela aprendeu, inclusive com a doutora Tiane, além das nossas técnicas, eu sei que ela era sua paciente, o que foi indispensável para que ela continuou com ansiedade, mas ela aprendesse a gerir, a fazer uma gestão dessa emoção, ansiedade, e trazer sempre para o momento real, onde ela estava avançando no aprender. Então, o avançar no aprender dava a ela o subsídio para controle de ansiedade. Agora, eu queria perguntar para as pessoas que estão aqui na live, e depois, como esse vídeo vai lá para o nosso canal do YouTube, é lá onde centenas de pessoas vão ver, vão assistir. E aí eu quero que eu também vá acompanhar isso lá, tá nas respostas, lá no nosso canal do YouTube. Quero perguntar para você que está aqui e para quem vai assistir nossa live lá no YouTube. Quem aqui já sentiu ansiedade no meio de sua rotina de estudos? Coloca aqui um eu no chat. Se você já sentiu, coloca eu. A gente não está aqui para julgar ninguém, não. A gente está aqui só para acolher e perceber. Enquanto vocês vão dar essa resposta, a gente vai para a segunda parte. A gente já entendeu que a ansiedade é um processo biológico. E agora a gente vai para uma segunda parte muito importante, onde nós vamos falar de comparação, autossabotagem e perfeccionismo paralisante. Vamos lá. Dentro desse contexto, um clássico na vida do medibulando, que é o vestibulando de medicina, tá? A comparação. Tipo, fulano já foi aprovado, cicrano tem crescido nos simulados e eu estou aqui travado. Como não se deixar paralisar por essas comparações, doutora Tiane? Verdade, né, Meire? Os vestibulandos, eles se comparam muito, né? Eu percebo isso na clínica praticamente todos os dias, né? Como eu estava comentando, né, o ato de estudar também costuma trazer à tona esses pensamentos de comparação, né? De meu colega já terminou esse assunto e eu não, eu deveria estar rendendo mais, que também vem aí essa parte mais crítica, mais de imperativos, né? Eu deveria estar fazendo mais, né? O que acontece com essas comparações e esses pontos, né, é que a gente costuma sempre se colocar num nível inferior ao objeto de nossa comparação, né? Então, vai sempre existir ali algum parâmetro melhor, alguém que está melhor, alguma coisa que eu poderia ter feito mais, e a gente não se enxerga chegando nesse parâmetro aí, né? E essa comparação, ela gera insegurança, né? Então, mesmo quando a pessoa ela está avançando, né, ela não consegue enxergar muito bem isso por causa desses parâmetros distorcidos, né? Então, essa pessoa está se medindo com a régua alheia, né? Então, E, aqui é preciso novamente reconhecer o seu próprio caminho, o seu próprio domínio, né? E não se espelhar no caminho alheio. e isso é tão forte. Há um ano atrás, mais ou menos, eu peguei os meus alunos aprovados em medicina e apliquei uma pequena pesquisa, nenhum intuito de fazer nenhuma publicação científica, mas eu queria medir.
E aí eu coloquei algumas coisas, não é, nessa pesquisa, e havia uma pergunta aberta, onde qual era a emoção que ele mais tinha paralisado ao longo da jornada de estudos por causa dela, e que agora, aprovado, ele percebe que foi tempo inútil. E pasme, Diane, 90% respondeu comparação. Como a comparação é paralisante. Esse uso da régua do outro. A Gil, que está aqui, né, participando da nossa live, ela colocou aqui: minha filha está vivendo uma crise de ansiedade por conta do Enem. Então, Gil, acolha sua filha, mas ela precisa de ajuda. E eu até, eu tenho os meus mentorados, e eu sou neurocientista, mas quando eles chegam com recorrência, eu digo: te encaminho para um psicólogo da confiança de sua família. Tá? Inclusive, Tiane, que é do nosso grupo de trabalho, não é? Ela também atende alunos do Sinapse, que escolheram ela como psicóloga. Mas isso é, tem que tratar. E a terapia cognitivo-comportamental, ela vai fazer você mudar sua visão deste comportamento. Ansiedade é biológica. Ansiedade patológica precisa ser tratada. E muitas vezes, tá, Gil? Só terapia não resolve. E precisa de psiquiatra junto. E sua filha não é doida, tá? Acaba com essa ideia de que psiquiatra é médico de louco. Não. Psiquiatra é um médico que cuida das emoções. Como, por exemplo, você é hipertenso, vai no cardiologista. Você tem diabetes, vai no endocrinologista. Uma mulher que vai ter bebê, vai no ginecologista, obstetra. Natural. Da mesma forma que quando a pessoa tem emoções que ela não consegue controlar nem com terapia, é porque o cérebro está precisando, além da terapia, de moléculas que vão ajudá-lo a vencer esse processo. Mas acolha sua filha e, sobretudo, sem nenhum tabu, sem nenhum preconceito, faça condução dela em tratamento. É tratamento. Eu que sou essa pessoa zen até a alma. Ei, eu tenho transtorno de ansiedade generalizado. E minhas unhas estão perfeitas. Eu não roo unha, não. Mas eu ruí já. E por que é que eu não faço mais isso? Porque eu trato com terapia há muitos anos. Recebi 500 vezes alta e digo: não quero. Nem aceito. E aí eu já negociei com a psicóloga, que é meu momento. Então eu não aceito alta, não. Tá? Até o momento que eu trago as coisas que eu preciso discutir no universo da neurociência e da psicologia. Ela vai ser minha consultora, tá? Não aceito alta. Mas eu também tomo uma medicação, tá? A minha filha, embora psiquiatra, né? Ela não é a minha psiquiatra, porque como ela é minha filha, não daria certo. Mas a minha psiquiatra é uma professora dela, foi professora dela na residência, doutora Paula Luz, e ela é a psiquiatra que me assiste. E tá tudo certo. Veja, eu que sou o poço de calma, que lido com 27 empresas. 27, tá, gente? Tá tudo certo. Não tenho taquicardia, não tenho boca seca, não perco noite de sono, porque eu trato. Então, eu tô colocando assim, eu sou uma paciente tratada. E isso mudou tudo na minha vida. Então, qualquer pessoa em tratamento, ela vence. Qualquer que seja o transtorno de saúde emocional, tá? Então, Tiane, veja bem. E eu já fui isso. Essa pergunta que eu vou fazer, eu me enxerguei dessa forma. E quando o perfeccionismo entra em cena? Aquela história de, se não for perfeito, nem faço. Ou, tenho que estudar todos os conteúdos e saber de todos. Isso tem nome. Nesse ponto, Meire, eu até te pergunto, né? Você com a sua experiência de guiar os vestibulandos de medicina, né? Você já encontrou quantos que sabiam absolutamente tudo
sabiam 100% de todo o conteúdo da prova? Ninguém. Todos os meus aprovados, até os primeiros lugares. Ninguém sabia 100%, porque não precisa saber 100% para passar. Nenhum humano vai saber 100% para passar. E eu estou falando de alunos com notas altíssimas, primeiro lugar geral em vestibulares. E eles não sabiam tudo. E tá tudo certo. Exatamente, né? Então, o perfeccionismo, ele não parece, né, mas ele está muito, na verdade, ligado à insegurança, né? Porque nós tendemos a buscar certezas e controle das coisas, né? Mas a vida e o vestibular, né, dentro desse mundo de conteúdos que existe para a prova como o Enem, a gente vai ter incertezas, né? Não vamos conseguir ter o conteúdo de 100% das coisas que vão cair lá, né? Então, aceitar esse ponto, né? De que a gente não vai saber 100%, mas que tá tudo bem e que a gente pode fazer o nosso melhor com o que a gente sabe. Sim. E até me colocando, né? Como eu sempre tive transtorno de ansiedade generalizado, e lá na minha juventude isso não foi identificado, não é? Tipo, não tinha-se essa prática. Eu fui para um concurso público. Tinham 57 mil candidatos. Foi o maior concurso público da história de Pernambuco, lá em 1900, gente, eu tinha 18 anos de idade, tá? 1987, final de 87. E eu tirei o primeiro lugar geral. E eu não sabia tudo. Mas eu precisava passar naquele concurso. A minha família precisava que eu tivesse um emprego fixo. Então, a necessidade também fazer eu me acalmar e trazer para mim a responsabilidade e deu tudo certo. Então, você tem que pensar positivo, que vai dar tudo certo. Não positividade tóxica. Você não estuda nada, não faz nada aí. Ah, vai dar certo, uhul. Continue no seu lugar, sem estudar de forma correta, em alta performance. Não vai dar certo. Nem hoje, nem nunca. Nem no Enem, nem outro vestibular. A Ana, que está aqui participando, Ana BNS, ela disse assim: a ansiedade faz tudo ficar atrasado, não é? E acaba prejudicando tudo e virando uma grande bola de neve. Horrível. E Ana, uma das coisas que o ansioso precisa é de rotina. Tá. Todos os meus alunos com ansiedade. Gente, eu tenho muito aluno com ansiedade. E que tirou, assim, os primeiros lugares de grandes vestibulares. Como? Tendo primeiro uma rotina. Uma rotina de X horas de estudo dia. Uma rotina que se adequa a ele. E estudarem por métodos eficientes. Eu faço diagnóstico psicopedagógico e eles fazem estudo pelo canal sensorial preferencial deles, que aí faz eles aprenderem muito mais. Então, essa sensação de que está tudo atrasado é exatamente quando não se tem uma rotina. E nem se estuda com um método eficiente, tá, Ana? É exatamente isso. A Viviana Nascimento disse assim: vou dar um testemunho. Tenho uma filha que passou a vida toda sofrendo em sua vida escolar. Por preconceito meu e do pai, não levamos para fazer um tratamento. Hoje que conseguimos nos desfazer, né, do preconceito, ela mudou completamente. Hoje ela tem foco e estuda com perfeição. E aqui essa mãe, tá, Vivian Nascimento, do Rio de Janeiro. Parabéns para isso. Ela coloca aqui, ó, que coisa mais linda. Abandonem os preconceitos. Ajudem seus filhos. Ai, de arrepiar. Isso mesmo, parabéns para você, Vivian, parabéns mesmo. E vamos aqui, Tiane, uma das coisas que se tem, né, nesse contexto, né, das emoções é o medo. E, doutora Tiane, tem frases que eu ouço com frequência, tá, dos estudantes. Ou até nas caixinhas de pergunta que eu abro aqui, tipo assim: tenho tanto medo de não passar que não consigo nem começar. Ou nunca vou conseguir entender tal matéria. Não importa o quanto eu estude. Ou isso acaba, tipo, todos esses sentimentos, né?
isso acaba se tornando uma barreira para esses alunos. Qual pode ser a origem desses sentimentos? E como superar esses medos? Então, Meire, né, esse tipo de fala, né, esse tipo de pensamento, ele está muito ligado às crenças centrais dos alunos, né? Então, quando temos uma crença como essas, né, a gente tende a confirmar e alimentar elas através das nossas distorções cognitivas. Então, se você acredita que, né, eu nunca vou conseguir entender tal matéria, não importa o quanto eu estude, toda vez que você for estudar essa matéria, você vai com uma postura de nem adianta, né? E o que torna um sistema de manutenção dessa crença, né? Sim. E essa coisa do nem adianta, neurônios, ao invés de construírem sinapse química de aprendizado, bloqueiam. Porque o não está na frente. Sim. Olha, quando eu tenho alguns assim, professora, tem um aluno assim, Meire, eu não aprendo matemática, eu não aprendo matemática. Há mais ou menos 2 semanas foi a prova da UERJ, o segundo exame de qualificação da UERJ, que é a Estadual do Rio de Janeiro. Esse meu aluno é do Sudeste, tá? Da mentoria. Ele fechou matemática. Aí eu disse, você que não sabia nada de matemática, que não aprendia matemática, você gabaritou matemática. E eu trabalhei muito essa crença limitante nele, puxando ele para a realidade e mostrando que ele sabe um monte de coisa de matemática. Ele estava se dizendo o tempo todo que não sabia. Imagina o quão, né, o quão a gente é carrasco. Cada pessoa termina sendo carrasca de si mesmo, tá? E dentro desse contexto dos medos de ser carrasco, e para quem já teve uma reprovação anterior, que carrega esse peso, como lidar com esse histórico sem que isso impacte negativamente a performance do estudante? Também vejo muito isso na clínica, Mary, né? Os vestibulandos, eles carregam isso como um pesado fardo, né? Então, para quem já passou pela reprovação, né, é comum que essa experiência se torne um marco negativo, né? Gerando aí medo de que isso se repita, né? E alimentando também autocrítica, né? Mas é possível ressignificar esse histórico, né? E enxergá-lo não como um comprovante ali de incapacidade, mas sim como parte de um processo de amadurecimento e aprendizado, né? Então, a chave está em transformar essa reprovação numa experiência de crescimento, né? Ao invés de carregar a reprovação como esse fardo, o estudante pode usá-la até mesmo como uma evidência de resiliência, né? Porque afinal de contas ele decidiu tentar de novo, né? E também se lembrar de que passado não determina futuro, né? Não vai determinar ali o seu resultado. Sim. Tipo, e naquele momento você só sabia até este degrau de conhecimento e precisava desse degrau aqui de conhecimento. Então, com mais um ano de estudos, você chega e muitas vezes você até ultrapassa o que é necessário para ser aprovado. Então, as experiências de um ano anterior, elas precisam ser edificantes e dizer, tudo bem, eu não passei, mas onde eu estou? Agora, no começo da live, um jovem me perguntou assim, a pergunta foi, deixa eu voltar aqui. Emerson Pinheiro, ainda dá tempo de começar a estudar. Sempre é, eu respondi para ele, sempre é tempo de começar a estudar. Agora, se vai passar ou não estudando 60 dias, que é o nosso tempo, 68 dias para o Enem, para a primeira prova, depende de como é o teu conhecimento. Quanto é que tem acumulado aí? Como você vai estudar esses próximos 60 dias? Agora também eu sempre dou essa resposta para os meus alunos, quando eles ficam nessa angústia de ter que passar.
E eu aconselho que cada pessoa se pergunte, né? Tipo, você é médico-ambulante? Se pergunte. Você quer ser médico? Ou quer ser médico esse ano? Porque se de repente você não consegue nesse ciclo, porque está começando atrasado em outras coisas, você vai conseguir em outros ciclos, tá? Eu quero, inclusive, antes de ir para a nossa quarta e última parte, onde a gente vai falar de técnicas práticas para manter o equilíbrio nessa reta final de Enem, eu quero fazer um convite, tá? Amanhã à noite, eu tenho uma aula chamada Plano Aprovação Medicina, vai ser ao vivo, online. E quando terminar essa live, eu vou colocar no nosso story uma foto minha com o link de inscrição, para quem quiser se inscrever. Vai ser amanhã, de 19h30. Porque eu vou mostrar as 5 potencialidades para te fazer conseguir passar e as 5 travas que são um verdadeiro freio de mão, impedindo você de ser aprovado em medicina. Então, plano de aprovação medicina amanhã às 19h30. Quando terminar a live, eu vou colocar no story, tá? Uma figura, uma foto minha com o link, tá bom? Mas vamos lá, Tiane, falando dessas técnicas práticas para manter o equilíbrio. Falando em soluções. Eu adoro, bem, tipo, há um problema? Então vamos focar nas soluções. Para quem está no limite, sentindo o peso emocional, sem motivação, o que dá para fazer no dia a dia para acalmar a mente? Dá para fazer várias coisas no dia a dia para aliviar, né, essa tensão e recuperar a energia, né? Então, algumas coisas simples, como pausas conscientes ao longo do estudo, né? Alguns minutos de respiração profunda, um alongamento ou uma caminhada curta, né? Isso ajuda a reduzir a tensão física e mental. E também ajuda, né, a criar seus rituais de autocuidado, né? Então, manter uma boa higiene do sono, se alimentar bem, se hidratar, né? Isso aí também contribui para equilibrar o corpo e, consequentemente, a mente, que está tudo integrado, né? Sim, sim, Então, e além desses momentos de cuidar de você, né, é muito importante ter prazer na vida, né? E aí pode ser coisa simples, gente, como ouvir uma música, conversar com alguém de confiança, né? Fazer uma atividade criativa. É importante ter prazer na vida, né? E nesses momentos de atividade, você vai justamente recuperar as suas forças e bem-estar, né? O que pode ser tão estratégico quanto estudar. sim. Tiane, você já viu vários horários de estudo, né, dos meus mentorados. E, além de atividade física diária, tem lá hobby diário. Tempo de hobby diário. O que é que ele faz nesse tempo de hobby diário? O hobby dele, tá? Uns gostam de ver novela, uns gostam de ler livros, outros gostam de ouvir música, outros gostam de brincar com o cachorro, seja o que for. Outros gostam de pintar, hobby, tá? E outros curtem assistir um pequeno capítulo de uma série. Gente, nós precisamos de prazer, como disse a doutora Tiana. Então, no meu horário, no horário de estudos dos meus mentorados, tem tempo para hobby diário. Doutora Tiane, você falou de estratégias muito simples e rápidas que o aluno pode aplicar, não é? Antes de estudar, nos momentos que ele está no processo de estudo, né? Vivenciando com prazer. Agora eu quero te perguntar, se for no momento da prova, tipo, aquele branco, bateu nervosismo, deu branco, tem algo que pode ser feito? Então, Mary, eu observo muito que quando tem esses momentos, né, o que acontece? Os estudantes, eles estão ou pensando no futuro ou no passado, ou com medo de um ou frustrado com o outro.
né? Então, as melhores coisas a se fazer seriam técnicas que te ajudem a voltar ao presente, a esse momento de agora, né? Sair desses devaneios de futuro, de passado, né? Então, eu acredito que muitos já ouviram falar de técnicas de respiração profunda, né? Elas são excelentes para esses momentos, mas também uma técnica que eu gosto muito é a técnica de aterramento, né? No aterramento, você vai fazer a seguinte atividade, né? Observar 5 coisas que você consegue ver, né? 4 coisas que você pode tocar, 3 que você pode ouvir, 2 que você pode sentir o cheiro e uma que você possa saborear, né? Isso ajuda você a trazer de volta ao presente, porque te conecta com você aqui e agora, seu corpo, suas sensações no local onde você está, né? Isso ajuda a sair desses devaneios de passado, presente, futuro, medos, e aí a gente consegue voltar um pouco à normalidade, né? E na hora do Enem, lá, se acontecer isso, sai um pouquinho da sala, vai no banheiro, né? Bota um pouquinho de água na nuca, um pouquinho de água na testa, né? Tenta relaxar e volta para fazer a prova indo nas questões mais simples, mais fáceis, né? Que isso também ajuda a retirar esse bloqueio, né? E abre novamente o espaço para o raciocínio voltar a fluir. Isso. O Enem, ele coloca algumas questões muito difíceis espalhadas na prova. E em pontos estratégicos, onde ele quer parar o aluno e fazer você se sentir incapaz de passar. Eu digo isso porque eu tenho feito um estudo e nessa quarta-feira, por exemplo, a minha aula o meu plantão médio, né, que é a minha aula da mentoria, vai ser sobre esses padrões. E olha que eu já ensino muitos padrões o ano inteiro, mas eu vou mostrar outros padrões que existem para desequilibrar o medibulando. Então, nada como você saber que existe, saber onde está, que segue um padrão para você sair dessa noia de se deixar desequilibrar por uma prova, tá? Ela, afinal de contas, ela não é uma arma na cabeça, não é? Ela não é a morte de ninguém, ela é uma prova. E que tem várias outras, não é? Tem o Enem e outras oportunidades. Bem, aproveitando, tá, essas orientações maravilhosas, doutora Tiane, e puxando um pouco para a parte de conteúdo, tem algumas práticas, tá, que você pode adotar, que ajudam muito nesse processo de gestão emocional. Um deles é resolver simulados, tá certo? Principalmente mimetizando as condições do dia da prova. Como se você estivesse ensaiando, tá? Senta, fica concentrado, tá com a garrafinha de água, o lanche, tudo como se fosse o dia da prova. Mimetizar mesmo. Isso faz o teu cérebro ir se acostumando com esse processo, tá? Quando você faz isso, você já vai trabalhando alguns medos, como o de não dar tempo de terminar a prova, de não conseguir se concentrar caso o ambiente não seja silencioso, o nervosismo que bate quando você se depara com questões que você não sabe resolver, e tá tudo certo, tá? Então, quando você treina simulados, com todas as situações que podem acontecer no dia da prova do Enem, e busca soluções, você vai acalmando a tua psique. A tua mente vai ficando, aceitando aquele momento como um momento, não como o momento da sua vida, que não é, gente. Nunca vai ser, tá? Outra coisa que ajuda muito é ter mais de uma opção. Tipo, muitos alunos só focam no Enem e colocam naqueles 2 dias de prova o peso de todo o ano de estudos. Por isso, eu aconselho fortemente que você participe de outros processos seletivos, que você faça vestibulares próprios, tá? Saber que o Enem não é o seu tudo ou nada já diminui muito essa carga de pensamento ou de pensar que o seu futuro depende dessa única oportunidade. Chegar na prova do Enem com esse peso é tudo
o que eu não desejo para você, medibulando. E falando um pouco de constância emocional, doutora Tiane, é possível manter constância emocional até o Enem? O que é indicado para um aluno que quer passar sem sacrificar a sua saúde emocional, tá? O que é indicado para esse aluno fazer nessa fase de reta final? Então, Meire, como eu disse, né, esse é um momento de levar em conta todo o seu processo, né? Então, é enxergar tudo que foi feito e construído, né? Evitar comparações, evitar pensamentos catastróficos, né? Aquele pensamento de que, nossa, vai dar tudo errado, né? Então, lembrar que pensamento não é fato. Esse é um ponto fundamental da terapia cognitivo-comportamental, gente. Pensamento não é fato, né? Então, se você tiver um pensamento ansioso, lembra, é um pensamento, ele não é um fato, né? E nesse momento também viver, né? Estudar é muito importante, mas também é fundamental, como a gente falou, ter momento de lazer, ter momento de descanso e ter prazer até o dia da prova, né? Afinal, sofrimento não é garantia de aprovação, não é mesmo, Meire? Sim, com absoluta certeza. Se quem mais sofresse fosse o melhor aprovado, aí eu ia mandar todo mundo ficar sofrendo. Mas não é assim. E nesse processo, né, desses fato, pensamento não é um fato. Eu considero que a família ficar lembrando ao jovem de que essa catástrofe que ele está pensando necessariamente não é o que vai acontecer. Dentro dessa ótica, como os familiares e os amigos podem ajudar o medibulando nesse processo de cuidar da saúde emocional na reta final para o Enem? Nesse momento, né, os familiares e amigos, eles são muito importantes e eles podem ajudar quando entendem que o estudante já está carregando uma carga muito grande de pressão interna, né? Por isso é preciso acolher e dar suporte emocional para esse estudante, né? Isso significa, né, oferecer uma palavra de incentivo realista, né, reconhecer o esforço é mais do que o resultado, né? Então, respeitar os momentos de descanso, sem julgar, sem comparar com outros, né? E pequenos gestos de cuidado para com esse estudante, né? Como preparar uma refeição, oferecer uma companhia, né? Ou simplesmente ouvir sem criticar, né? Então, esses pequenos pontos fazem diferença, né? E o apoio também pode vir da forma de lembrar a esse estudante, né, que o seu valor não se resume ao resultado de uma prova, né, e que ele continua sendo importante e amado, independente desse resultado, né, ajudando a aliviar toda essa ansiedade que vem, né, nesse processo aí de fazer prova. E mesmo que você chegue nesse momento do ano e sinta que você não deu o seu melhor para o Enem, continue dando o seu melhor a partir de agora. Se perdoe. Porque de repente você não vai estar bem. É uma hipótese, né? É um pensamento, não é um fato. Se você não vai estar bem para o Enem, que é em novembro, você pode estar muito bem para uma prova que será em janeiro. Desde que você vá vivendo esse processo, vivendo a jornada, entendendo como parte de um caminho, não como o sacrifício, o peso. Aí, se você acha que estudar é peso e sacrifício, meu filho não vai para medicina, não. Porque, como médico, profissional de saúde, vai estudar o resto da vida. Tiane, como psicóloga, estuda muito. Eu, como bióloga e neurocientista, estudo muito. Tá? Todo bom profissional, ele vai estudar muito o resto da vida. Então, se para você o ato de estudar é esse peso, não sei o que é que você vai escolher de carreira. Porque, sinceramente, tudo que eu vejo de bom profissional no meu entorno, independente de ser de exatas, humanas ou de saúde, tem que estudar.
Estudo é prazer. Doutora Tiane, tá, muito obrigada por essa conversa poderosa e necessária, tá? Muita gente acha que vai passar em medicina só com técnica. Mas a verdade é que sem o equilíbrio emocional, o conhecimento não rende. E mais do que passar, nós desejamos que você, medibulando, conquiste sua aprovação com saúde. Doutora Tiane, se puder deixar um recado final para quem está aqui com a gente, seja estudante ou familiar, tá? De quem está buscando a aprovação em medicina. É com você, doutora. Então, Meire, eu queria falar, né, um ponto que eu costumo conversar com os meus pacientes, né? A gente começou falando aqui nessa conversa, né, como os estudantes veem o Enem como essa grande ameaça, né? E é compreensível, a gente entende esse peso que o Enem tem, né, essa oportunidade de mudança de vida, mas eu queria que vocês, alunos que estão assistindo, né, tentassem ver o Enem por uma ótica diferente, né? Em vez dessa grande ameaça, vê-lo como um pedaço de papel com palavras. Eu acho que é um pouco mais difícil a gente ter tanto medo de um pedaço de papel com palavras do que com o Enem, né? E afinal de contas, é isso que ele é. É um pedaço de papel na sua essência, né? Então, transforma essa visão de ameaça que o Enem tem para uma coisa um pouco mais suavizada, uma coisa um pouco até mesmo mais real, né? E Isso. eu acho que é isso que eu gostaria de que vocês lembrassem e se repetissem isso aí até o dia da prova. Um pedaço de papel com palavras. Essa é uma das definições, né, mais concretas que eu já ouvi sobre o Enem. E ele é, de fato, um pedaço de papel com palavras. A Viviane está dizendo, ele não vai conseguir nos engolir vivos. Isso mesmo, tá? Então, mais uma vez, doutora Tiane, muito obrigada. E obrigada também a cada um que ficou com a gente até aqui. Nos vemos na próxima segunda-feira, quando a gente vai falar sobre simulados na reta final. Como usá-los para otimizar o seu desempenho. E até lá, cuide da mente com o mesmo zelo com que você cuida dos seus estudos, tá? Cuide-se. O Setembro Amarelo está aí para a gente entender que a sua saúde emocional, a sua saúde mental é primordial. Como é que você vai querer ser profissional de saúde, vai ser médico e vai cuidar da vida dos outros se você não está cuidando da sua vida agora? Então, viva o aqui e agora. E o Enem é um pedaço de papel com palavras.